elucidar a questão de sermos filhos de Deus por nascimento. Primeiramente, nós vemos uma grande contradição entre aquilo que Cristo estava afirmando, entre aquilo que Cristo estava categoricamente afirmando, instruindo aqui a Nicodemos, que era um fariseu, que era um doutor da lei, que era alguém com conhecimento bíblico, mas que estava desvinculado do conhecimento que estava sendo revelado por Cristo. Não tinha alcançado esse nível de profundidade ao que Cristo estava querendo conduzi-lo. Então existe uma contradição entre aquilo que Cristo está afirmando acerca do que é um filho de Deus, daquilo que ele está revelando, os parâmetros para ser um filho de Deus, para participar do reino de Deus, e o entendimento que Nicodemos tinha acerca disso. Então você vê que Nicodemos está pensando conforme um homem natural, ele está pensando conforme um homem da carne, e a carne não no sentido de pecado, não necessariamente esse sentido, mas no sentido físico. Não está adentrando, não está deixando que a revelação da palavra e o entendimento espiritual interajam com a sua mente, interajam com o seu entendimento. E onde ele, de forma bastante natural, ele fala: será necessário o homem regressar ao ventre divino, ao ventre materno, e nascer novamente, o processo, o ciclo natural, retornar ao ciclo natural e nascer de novo, nesse sentido. E é onde Cristo contradita ele, onde Cristo vai falar que é necessário nascer primeiramente. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, primeiro, Cristo contradizendo esse entendimento natural, puramente humano que ele está manifestando aqui. Cristo primeiro fala acerca do nascer de novo, que é o que começa a provocar dúvidas nele. Então, a partir deste atual nascimento, a partir desta atual vida e desta maneira de viver e de entender, nós não alcançaremos o entendimento sobre a realidade de Deus. Nós não alcançaremos o entendimento sobre as verdades de Deus, sobre a nova natureza que temos que viver em Cristo Jesus, que temos que viver em Deus. Então, é necessário a este homem primeiro nascer de novo. Primeiro, participar de uma outra realidade, participar de uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de ver o mundo, uma outra forma de entender a sua vida, o mundo, de entender o plano de Deus na sua vida. Então, primeiro Cristo diz, é necessário nascer de novo. Esse seu entendimento é insuficiente, é isso que ele está dizendo. Essa sua forma de entender a vida é insuficiente. Ela não te conduz ao conhecimento divino. Ela não te conduz à realidade de Deus. Então é necessário você nascer de novo. A partir dessa provocação em que Nicodemos manifesta aí a sua não compreensão, o seu não entendimento, aí Cristo traz para ele: necessário é nascer da água e do Espírito. Então, quando ele manifesta agora esta verdade, essa necessidade de nascer da água e do Espírito, ele está começando a trazer o Nicodemos para o entendimento daquilo que ele está revelando. Então, nascer da água, por exemplo, nós vamos ver a simbologia, a importante simbologia que a água tem no contexto bíblico. Quando você vê, por exemplo, o cerimonial do batismo, que é uma memória acerca da nossa morte e ressurreição. Porque o batismo em si não santifica, não purifica, não salva. O batismo pelo batismo. O batismo é um memorial de uma realidade interna. É um memorial de uma realidade interior, de uma realidade espiritual. É um memorial físico de uma realidade espiritual. Então, o que o batismo revela? O batismo revela morte da antiga natureza, morte do antigo homem, morte do homem caído em pecados, caído em condenação, e ressurreição da nova criatura. Ele é o memorial disso. Ele cumpre essa função. Por isso que quando Cristo se batiza, ele se batiza somente para cumprir toda a justiça. Porque ele não necessitava de morrer e nascer. Porque ele estava em santidade constante. Agora ele cumpre esse memorial, como ele mesmo diz, para cumprir toda a justiça. Ele veio ser nosso exemplo em tudo.
Então ele precisava também cumprir este memorial. Mas ele simboliza isso, morte e ressurreição. Quando vemos, por exemplo, Israel foi trazido, né, da escravidão do Egito, inserido em Canaã, mas teve que passar pelo Mar Vermelho. E o Mar Vermelho cumpre também uma simbologia de batismo. É como saindo do Egito, do mundo, as águas do Mar Vermelho encobrem o mar se abre, eles passam, né, por terra seca, e a partir do momento que eles são submersos dentro das paredes de água do Mar Vermelho, é uma simbologia de batismo. Eles saem do outro lado em demanda de Canaã, já como novas criaturas, saindo de condição de escravo para a condição de filhos de Deus, de libertos. Então é uma simbologia. É necessário nascer da água e do Espírito. A partir dessa passagem da morte para a vida, este novo homem que morreu e que foi submerso e agora emerge uma nova criatura, um novo homem, ele não vive conforme a carne. E é onde Paulo, por exemplo, faz esse contraste entre viver pela carne e viver pelo Espírito. Nós vamos ver em Romanos. Aquele que vive pela carne é o homem natural, é o homem carnal, é o homem destruído, o homem deturpado pelos seus pecados, que tem a sua mente deturpada pelo pecado. Então aquilo que ele pensa, aquilo que ele entende da vida, aquilo que ele busca, os desejos que ele manifesta, os sonhos que ele quer realizar, estão necessariamente impulsionados por um desejo carnal. Estão distorcidos por um homem que caiu em Adão, que está separado de Deus. Então o que Paulo fala? Viver uma nova vida em espírito. Da mesma forma como Cristo está dizendo aqui, necessário vos é nascer da água e do Espírito. Quando este homem nasce do Espírito, a forma de viver, a forma de pensar, a forma de raciocinar dele, leva em questão e em consideração a vontade de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Cristo revela na sua palavra. Ele pensa o que Cristo faria se estivesse no meu lugar, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Paulo declara. Por que ele pode declarar isso? Porque ele passou por essa realidade aqui. Ele nasceu da água e do Espírito. Então o Espírito Santo governa. E aí em Romanos ele pode falar que nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus não somente está na minha vida, eu sinto a presença dele, como muitos gostam de afirmar. Eu sinto o Espírito de Deus, eu me alegro, eu choro, eu pulo, eu canto. Isso é muito bom, mas não é suficiente. O Espírito de Deus precisa estar na direção da sua vida. E tudo que você faz, tem que levar em consideração exatamente os impulsos do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus manifesta contrariedade em relação a alguma coisa, você vai tomar uma decisão ou vai tomar uma atitude que o Espírito de Deus não se alegra com isso e manifesta isso na sua alma. Você sente de alguma forma que o Espírito não é a favor disso. Ou quando o Espírito de Deus te impulsiona a realizar a obra de Deus. A obra de evangelismo, de oração, de consagração, de estudo da palavra, de viver uma vida em honestidade, viver uma vida correta nos padrões morais e éticos. Então é impossível uma pessoa que se diz um servo de Deus, se diz um filho de Deus, e não atendendo, e viver uma vida sem atender aos impulsos do Espírito, que é aquilo que vai ser tratado em Coríntios também, acerca dos frutos do Espírito. Diferente dos dons. Uma coisa são dons, outra coisa são frutos. Os frutos do Espírito são exatamente aquilo que torna este homem diferente dessas demais pessoas que não gozam dessa natureza, que não gozam dessa nova realidade. Então, viver a partir dessa nova realidade. É isso que é o Filho de Deus por nascimento. Lembrando-se sempre que ele foi tornado Filho de Deus por causa de uma condição criada por Cristo Jesus. Só é possível porque Cristo Jesus tornou isso possível. Ele é adotado em Cristo Jesus. Agora, a partir do momento que isso começa a se realizar na vida dele, ele participa de uma nova realidade. Essa nova realidade que ele participa é por quê? Porque conforme Tiago, ele foi gerado pela palavra. A palavra de Deus. A palavra rema. A palavra criadora. Então ele foi gerado pela palavra de Deus. E outra coisa, ele nasceu da água e do Espírito. Então ele torna-se, não vive mais uma vida como ele vivia antigamente. Ele vive uma nova modalidade de vida.
Continuando a tratar sobre a questão de sermos filhos de Deus, temos, por exemplo, que participamos da natureza de Deus, né? Somos nova criatura em Cristo Jesus e nascemos da água e do Espírito. Então tudo aquilo que faz parte da natureza de Deus, acerca da sua santidade, tudo aquilo que compõe a sua natureza, sua justiça, seu amor, né, sua benignidade, tudo isso tem que estar inserido agora na nossa vida. Isso vai ser produzido em nós por meio dos frutos do Espírito. Então o Espírito Santo está em nós e vai gerar frutos. E esses frutos vão nos tornar cada vez mais semelhantes a Deus. Agora, tudo aquilo que em Deus é perfeito e é pleno, em nós é relativo. Então é isso que nós temos que entender em relação à diferença entre nós, como filhos de Deus, e Deus Pai. Então tudo aquilo que em Deus é perfeito e é pleno, em nós vai ser relativo. Então nós manifestamos aspectos da natureza de Deus, mas todos esses aspectos, todos eles de forma relativa, porque nós somos seres limitados. E como já falamos em outro momento, esse processo vai se tornar pleno no momento da glorificação do nosso corpo, quando fomos tornados perfeitos em Cristo Jesus e participamos de uma nova natureza. Mas tratando ainda sobre essa questão de termos, né, manifestarmos em nós esses aspectos da nossa nova natureza em Cristo Jesus, temos, por exemplo, que quando passamos a manifestar essa nova natureza, logo teremos uma guerra interna, um conflito interno. Inevitavelmente passaremos por uma crise de conflito interno. E essa crise ela se desencadeia por causa da guerra que existe entre a carne e o espírito. Porque continuamos sendo pessoas de carne, né? Não somos arrancados dessa natureza, nós continuamos nessa natureza de carne, esta carne onde jaz, né, o pecado. Inclusive, como Davi fala que fomos gerados em pecado, Davi fala acerca de si mesmo: em pecado me gerou a minha mãe. Então, através de geração, por hereditariedade, temos a transmissão do pecado. Então esse pecado está presente em mim, está presente no meu corpo, na minha carne. Então esse pecado que está presente no meu corpo, na minha carne, ele está em conflito com a minha nova natureza espiritual, com a natureza que estou manifestando através desse novo nascimento, essa nova vida em Cristo Jesus. E esse conflito entre a carne e o espírito, entre a natureza caída em pecado, que Paulo fala que devemos crucificar o homem caído em pecado, para que o novo homem possa se levantar, o novo homem possa nascer. Esse conflito ele é muito bem exemplificado no texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, que diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, quando Paulo está falando acerca desse grande conflito, do bem que eu quero fazer, mas não faço, e do mal que aborreço, mas que realizo,
Paulo está falando exatamente do conflito entre a lei do pecado que está na carne, que está no corpo, que é recebido por hereditariedade e do qual só nos livraremos plenamente e completamente na glorificação do corpo e pelo qual temos que trabalhar no sentido de sujeitarmos, é isso que nós fazemos em relação à nossa carne. Nós não apagamos todos os efeitos da ação do pecado que está na carne e da ação do desejo carnal que está nos meus membros, como Paulo fala no texto aqui. O que nós fazemos é sujeitar a carne. Nós sujeitamos a carne através de ações de santificação. E aí entra tudo isso que nós estamos constantemente reafirmando. A questão da santificação por meio do jejum, que é mortificação da carne, através da leitura da palavra, que é a aquisição de sabedoria divina para uma nova vida, um novo modo de viver, através de oração, que é fortalecimento do homem espiritual e da comunhão com Deus, em detrimento do homem carnal, que está em comunhão com o pecado. Né? Então, a partir dessas ações que nós tomamos em prol da nossa vida espiritual, nós fortalecemos o homem espiritual para sujeitar o homem carnal. Mas o que nós podemos fazer em relação a isso é a sujeição deste homem carnal, e não a sua aniquilação total. Ele continua vivo, e é onde manifesta-se, por exemplo, nesse texto aqui, excelente de Paulo. Paulo teve muita coragem, Paulo teve muita sabedoria, teve uma revelação divina muito plena, ao trazer para nós, imprimir nesse texto aqui, a grande luta que existiu com Paulo e que existe conosco. A nossa luta, a luta da qual participamos constantemente. Esta é a luta do cristão. A partir desse texto aqui, do entendimento desse texto, você consegue compreender aquilo que Cristo fala, por exemplo, aquele que quiser vir após mim. Preste muita atenção que Cristo fala assim, aquele que quiser. Tem que ser uma decisão, tem que ser uma escolha íntima e pessoal. Aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia. Você vê que Cristo enfatiza que é a cada dia, não é uma vez na vida, não é um momento. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz não é externa. A cruz é a nossa própria natureza caída em pecado, a qual temos que constantemente sujeitar, a qual temos que constantemente vencer. Então tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então este é o nosso sacrifício para Deus. Sujeitar a carne, sujeitar o homem carnal, sujeitar a natureza caída em pecado. Quando sujeitamos essa natureza caída, em demanda de viver uma vida espiritual com Deus, estamos com certeza inseridos dentro dessa luta. Essa luta entre o homem carnal e o homem espiritual. Por isso que aquilo que em Deus é pleno, no homem é relativo. Então o homem é relativamente santo, é relativamente benigno, é relativamente justo. Por que ele é relativamente? Porque ele não pode ser plenamente. Porque ele ainda está inserido dentro de um homem, de uma natureza, de um corpo caído em pecado. Não que o corpo seja inerentemente mau, não que a matéria seja inerentemente má. Se assim disséssemos, estaríamos incorrendo na heresia gnóstica, que afirmava isso, que a natureza material é inerentemente má. Por isso que eles diziam que Cristo era um éon, era uma emanação divina, e que jamais nasceu em carne. Mas João fala na sua carta que aqueles que não confessam que Cristo veio em carne sejam considerados anticristo. Porque Cristo veio em carne. Cristo encarnou, Cristo viveu conforme o novo Adão, uma nova natureza, viveu conforme uma natureza perfeita, carnal, mas perfeita, sem pecado. Viveu entre nós e cumpriu, realizou toda a obra de redenção por nós. Então a carne, ela não foi criada em pecado, mas ela está em pecado. E essa tem sido a nossa condição. E mesmo que sejamos salvos, sejamos redimidos em Cristo Jesus, continuamos nessa luta, nessa guerra do pecado que habita em nós, ao qual temos que sujeitar. Temos que tomar cada dia a nossa cruz e seguir após Cristo, sujeitando a carne e vivendo uma nova vida em espírito. Então esta é a luta, esta é a guerra travada, a qual nós vamos ter que perseverar até o fim,
até o dia da nossa plena glorificação em Cristo Jesus, quando então não haverá mais essa batalha, mas seremos perfeitos através do novo nascimento que nós teremos nele, né? Participaremos daquilo que é chamado o corpo glorioso, aquilo que Cristo manifestou, sendo a primícia dos que dormem, o primeiro que participou dessa nova ressurreição, que ressuscitou para nunca mais morrer, quando nós também gozarmos dessa situação. Aí nos livraremos dessa situação narrada aqui por Paulo, descrita aqui por Paulo, da guerra entre a carne e o espírito.